Olá! Esse Shabbat Parashat Vayetchanan, e a Haftarah Nahamu. Nahamu Ami. Começamos agora, nas leituras das Haftarot, trechos dos profetas que falam sobre a vinda do Mashiach. Depois de passarmos o Tisha B'Av sobre a destruição do Beit HaMikdash, da perda da unidade política, da perda da unidade religiosa, agora nós vamos começar a ler trechos que motivam e ensinam sobre a redenção, sobre a salvação, sobre a vinda do Mashiach. Nessa semana que passou, e essa que está passando, eu vi as pessoas todas muito ansiosas, com celulares na mão. A ameaça do Irã, a ameaça do Hezbollah, e disse que ia ser, teve um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que ia ser numa determinada noite, a noite passou, não teve ataque. Depois disseram que ia ser na semana de Tisha B'Av, depois disseram que ia ser em Tisha B'Av, depois o secretário dos Estados Unidos disse que ele vai cancelar a viagem, porque vai ser naquela noite, e tem passado todos esses dias, e uma apreensão, uma preocupação, e o celular na mão, toda hora olhando, talvez o ataque foi proferido. E aqui nós devemos perguntar, por que nós estamos tão apreensivos? Vocês me dirão, porque os sinais indicam de um conflito está por acontecer. Eles tiram da boca, existem ameaças, enfim, existe uma série de fatores, inclusive com o assassinato do número 1 do Hamas em pleno solo iraniano, em pleno quartel-general iraniano, né? Isso tem deixado eles extremamente raivosos e querendo vingança. Portanto, esses sinais indicam que o ataque está iminente. Portanto, a reação do povo judeu, todos nós, o povo de Israel, está apreensivo, olhando para os celulares se já houve o ataque ou não. Esse Shabbat e esta Haftarah nos sugere agora a olhar o celular, para continuar olhando o celular, mas não para saber se o Irã atacou ou o Hezbollah atacou, ou qualquer outra fonte de um conflito que possa vir do Iêmen ou do próprio Hamas em Gaza. Olhem o celular com a intenção, talvez existe já um sinal, e são vários, que o Mashiach está chegando. E por isso, seria muito melhor ficar tocando no celular, ou mexendo nele, ou olhando e observando, se não há um sinal que o Mashiach está chegando. Olhar, estar apreensivo para um cenário positivo é muito mais interessante, do ponto de vista celestial, do que ficar apreensivo por um sinal de guerra, de conflito e de ataque. Por isso, que sinais ou não sinais, sabemos que no Talmud há uma discussão vasta, mais longa, se a vida do Mashiach está condicionada a um desejo único, exclusivo de Deus, e que ele determinará o tempo, ou a vinda do Mashiach está associada e condicionada exclusivamente ao comportamento do povo de Israel. Se o povo de Israel fizer por merecer, o Mashiach pode chegar amanhã. Se o povo não faz por merecer,
nós vamos ter uma extensão e um aguardo cada vez mais demorado da vinda do Mashiach. E a Guemará em vários lugares, no Tratado de Sanedrim, no Tratado de Bamot, no Tratado de Yomá, no Tratado de Shabbat, tem vários tratados talmúdicos que falam e ensinam sobre os sinais ou os tempos que são propícios para a vida do Mashiach. Por exemplo, a Guemará diz, em Ben Davi ba ela bedo shekulo zakai ou shekulo hayav. Ou seja, Mashiach vai vir numa geração em que predomina o mérito, ou seja, fazemos por merecer, né, a era messiânica, ou, ao contrário, pelo demérito. Como a gente está tão afastado do que é certo, do que é bom, do que é correto, então o Mashiach vai vir, porque não dá para deixar o mundo tão distante da ética ideal, da moral ideal. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, diz a Guemará, que em Ben Davi ba ad shichlu gasei ruach. Existe um condicionamento do nosso comportamento que faz o Mashiach vir ou não, que é gasei ruach. Pessoas que são extremamente arrogantes, prepotentes. A arrogância e a prepotência nas pessoas, pior ainda, naqueles que possuem poder, essas são características que só vamos poder ver a vinda do Mashiach quando esse tipo de conduta e comportamento e temperamento for eliminado, for superado, for transformado pela ação da educação. A outra Guemará diz, Haraim. Quando o judiciário está apodrecido, está distante da ética e da moral correta, está cada vez mais produzindo uma corrupção de comportamento, enquanto eles estiverem lá nos tribunais, nós não vamos ver o Mashiach. É preciso transformar isso também. Então, cabe a nós verificar se esses sinais estão ocorrendo, e se estão ocorrendo, o que podemos fazer para transformá-los. É sabido a discussão entre Rabi Yoshua e Rabi Eliezer. E Rabi Eliezer condicionava sempre a vinda do Mashiach a Teshuvah, o retorno, o arrependimento. E Rabi Yoshua diz, não tem nada a ver. Deus estabeleceu um momento que é fim de linha. A história tem uma estrada, uma trilha. A trilha não é infinito. A história um dia terminará. Independentemente, tem chuvá, não tem chuvá, e dos outros sinais que falamos, se é uma geração que merece, não merece, se os juízes corruptos de pensamento e comportamento vão existir, não vão existir, ou a arrogância e a prepotência vai existir ou não vai existir. Ainda diz o Talmud, de tantas discussões e de tanta possibilidade, que sim está associado ao comportamento e ao temperamento, e outra opinião diz que não, tem um tempo exclusivo quando Deus assim desejar e determinar. O Zohar HaKadosh, o principal livro da Kabbalah, ele diz que Betivta Tluya Milta, a Tshuvá é o condicionador para a vinda do Mashiach. E o Zohar também fala mais uma coisa, que precisamos estar atentos, porque precisamos eliminar o Amalek. Timhe Zecher Amalek. O Amalek precisa ser combatido e eliminado, porque se o Amalek permanece. E a pergunta de quem é Amalek nos dias de hoje, como identificar o Amalek, isso valeria uma outra palavra do Rabino. Mais ainda, para os conceitos que o Talmud traz no Tratado de Sotá, Ikta de Meshicha, as vésperas do anúncio do Mashiach, ou Hevlei Mashiach, assim como
a criança vai nascer, a mãe sofre contrações e dores no parto, assim também, quando o Mashiach vai vir, existem dores sociais, dores econômicas, dores políticas para anunciar a vinda dele. E Ratzon, que tudo isso que eu trouxe aqui hoje na palavra do Rabino, sejam reflexões que revirtam um lado positivo, celestial para Am Israel. Nahamu, nahamu amim, o povo precisa se reconstruir de novo, se colocar de novo como abraçadores e apoiadores da Torá Kedoshá, para que possamos refinar o nosso comportamento, para que a gente possa corrigir os nossos temperamentos, chegar numa excelência do ser, beti uftat liyamilta, talvez o Zohar HaKadosh diz que tudo depende da Teshuvá, e entre o mês de Av, nós estamos indo para o mês de Elul, que é o mês da Selichot. Be'ezat Hashem, que a gente possa nos unir para fazer Teshuvá, que a gente possa refinar o comportamento e o temperamento, e que o nosso pensamento seja exclusivo de fazer o bem e pensar como melhorar cada vez mais a situação do meu próximo. Pense nisso. Shabbat Shalom, Umevorach.